do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouco, continuando essa série no deserto, essa série que nós temos estudado sobre as aventuras do povo de Israel no deserto. Essa já é a 10ª mensagem. Eu costumo enumerar as mensagens, né? E isso é muito importante para um pastor, principalmente quando a gente vai chegando a uma certa idade, a gente vai esquecendo aquilo que a gente prega e a gente perigo de não repetir. Então eu não tenho esse perigo, porque todas as minhas mensagens eu coloco o esboço e eu sempre dou uma procurada. Eu falo, isso aqui eu acho que eu já preguei, então eu vou lá e tento mudar um pouquinho para a gente pregar um pouco diferente. Mas nós vimos várias mensagens já no deserto. Nós vimos que, primeiramente, o povo ele começa a ter alguns tipos de problemas. E é muito interessante quando a gente vai olhando a progressão do povo de Israel no deserto, como eu falei, que é muito similar da nossa vida cristã, da nossa carreira cristã. Ela é muito similar no sentido de que, primeiramente, o povo de Israel começou a sentir falta das coisas carnais, das coisas que a nossa carne tem desejo, de pão, de água, de desejos, de coisas que são matéria básica para nós. É assim como quando nós nos convertemos, nós queremos o básico. Quando nós estamos no começo da nossa caminhada cristã, é assim mesmo. A gente quer o básico, a gente quer... O nosso relacionamento com Deus é muito baseado nas coisas básicas do dia a dia. Senhor, me dá o pão de cada dia. Senhor, me dá o salário. Senhor, me ajuda a pagar minhas contas. Senhor, me dá um namorado, uma namorada. Senhor, a gente quer que Deus ele comece a resolver as coisas mais básicas no nosso dia a dia. Depois, quando nós vamos evoluindo na nossa vida cristã, nós começamos a pensar um pouco nesse negócio de o que é ser cristão. O negócio começa a ficar mais intelectual. Parece que a parte carnal ela é saciada, mas nós começamos a ter um pouco de dúvidas existenciais. Quem sou eu? Para onde eu vou? Quem é Deus? Como que funciona esse negócio de Deus? E a gente começa a querer pensar um pouco. O negócio vai mais para o intelectual, que foi o que aconteceu um pouco na rebelião de Corá. Quando alguns homens começaram, os irmãos lembram da semana passada que eu falei, alguns homens começaram a questionar esse negócio, começaram a questionar os modelos de liderança de Moisés, ou seja, o negócio começou a ficar mais intelectualizado, não apenas o povão estava falando, eu quero carne, queremos picanha, queremos voltar para o Egito, mas não, ali já era a elite pensadora, Corá, já com 250 dos líderes de Israel, homens líderes, homens que pensavam, homens que tinham um intelecto aguçado, ou seja, os nossos problemas na nossa carreira cristã, eles deixam às vezes um pouco de ser o problema das necessidades básicas, depois eles passam para o intelecto, até que chega no momento onde nós começamos a olhar a nossa vida cristã de uma maneira muito diferente, onde já nós começamos a olhar as coisas de uma maneira mais espiritual, de maneira que nós começamos a enxergar os nossos problemas não como um problema de falta de água, de falta de pão, ou um problema de murmuração, mas começamos a enxergar o mundo espiritual agindo na nossa vida. E aí começamos a descobrir temas como batalha espiritual, começamos a descobrir temas como a nossa espiritualidade, como ela influencia na nossa vida material. E é isso que acontece, é isso que vai acontecer hoje, nesse episódio de hoje. Isso é tão claro, meus irmãos, que hoje de manhã o pastor Paulo esteve pregando sobre a serpente de bronze, que aparentemente era outro problema natural do povo de Israel. Tinha cobras lá, né? O povo já está quase chegando na Terra Prometida, já passou aí quase 40 anos no deserto. A gente vai ver aqui que a gente já está quase, o povo já esperando, já quase ouvindo a trombeta tocar, Jesus chamar, o povo pronto para entrar na Terra Prometida. Imagine que você viveu sua vida cristã. Quem tem aí mais de 40 anos ou mais de carreira cristã? Levanta a mão. Poucos têm, né? Eu tenho um pouco mais. Eu nasci na igreja. Eu disse que só não nasci na igreja porque naquele dia não tinha culto. Mas eu desde criancinha estou lá, então tem mais de 40, um pouquinho. Mas poucas pessoas vivenciaram tanto. Tantas pessoas estão há tanto tempo ali. E a gente viu, por exemplo, na serpente de bronze, que parecia ser um episódio comum, mas é um episódio totalmente espiritualizado. Porque se fosse algo comum, Deus não mandava uma serpente de bronze para o pessoal olhar, Deus mandava um remédio.
né? Moisés, vai lá, faz um emplastro aí da erva, da flor, da rosa de Saron, faz lá, pega a rosa de Saron, tritura ela, passa, faz uma pomada para o povo passar na pele. E não é a doença da picada da cobra, ela era resolvida no ambiente espiritual. O negócio não era mais falta de pão, falta de água, o negócio é espiritual. E, meus irmãos, nós, na nossa vida cristã, nós precisamos começar a crescer espiritualmente, no sentido de olhar os problemas da nossa vida e olhar algumas coisas que acontecem na nossa vida com os olhos espirituais, não com os olhos carnais, não como olhar e achar que eu vou resolver tudo no reino material. Vou resolver tudo, né? Eu tô com uma dorzinha, toma um remédio. Eu tô com um problema, faz isso. Não é uma relação de causa e efeito. Viver uma vida cristã é viver no sobrenatural. É olhar as coisas com os olhos espirituais. Às vezes olhar certos problemas com a probabilidade de ter por trás o inimigo agindo. Como era na questão da serpente de bronze que nós vimos hoje de manhã. E hoje, meus irmãos, nós vamos ver que logo após o povo vinha já numa carreira vencedora, como nós vimos hoje de manhã, o povo venceu uma batalha, teve o problema da serpente de bronze, mas logo depois o povo vai e começa a avançar para mais algumas cidades. Eles vencem Seom, que é o rei dos amorreus, eles também vencem Og, que era o rei de Bazã, e aí eles começam a perceber, puxa vida, eu acho que é isso. Estamos com Deus, estamos com o Senhor, ninguém segura a gente agora. Às vezes a gente tem esse sentimento de crente, né? A gente sai daquele culto. Eu confesso aos irmãos, sexta-feira nós tivemos a vigília de oração, eu saí com o pastor Haroldo vibrante. Olha, ninguém segura a Igreja Batista da Glória agora, irmãos. Agora é com a gente, o inimigo. Às vezes na nossa vida a gente passa por esses momentos. A gente sente que a gente está firme com Deus, a gente está firme com o Senhor, a gente está lendo a Bíblia, a gente está orando, as coisas estão indo bem. E as coisas começam a dar certo. Aqueles problemas que a gente tinha, eu começo a não ter mais, eu começo a vencer, a minha vida começa a prosperar, eu começo a ver a bênção do Senhor, eu falo, é isso. Achei o caminho da vitória, não quero mais sair de lá. É isso que acontece. E esse era Israel aqui, nós vimos até esse momento. Quando nós começamos a ter vitórias na nossa vida. E é por isso, irmãos, que nós precisamos conhecer a história de hoje. E a história de hoje, o tema da mensagem de hoje é a doutrina de Balaão. Quantos já ouviram falar a doutrina de Balaão? Levante sua mão. Algumas pessoas já ouviram falar a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Talvez você já tenha ouvido falar. Agora, se eu falasse quem poderia explicar o que é a doutrina de Balaão, talvez acho que menos pessoas, pastor, eu já ouvi falar. Eu sei que tem aí umas doutrinas na Bíblia, os estoicos, os epicureus, os nicolaítas, e o Balaão era um deles. Ele era um homem que tem uma doutrina que a Bíblia se refere como sendo a doutrina de Balaão. Por isso eu queria que os irmãos entendessem, irmãos, por que é importante nós conhecermos. Sabe por quê? Porque essa é a estratégia mais fatal de Satanás. Eu vou repetir, essa é a estratégia mais fatal de Satanás contra o povo de Deus. É a doutrina de Balaão. E talvez se eu não conhecer bem essa estratégia de Satanás, talvez eu corra o risco de cair no engano de Satanás. Por isso eu quero convidar você a abrir em Números capítulo 22, vamos ler do versículo 6 até o versículo 12. Números capítulo 22, do versículo 6 até o versículo 12. Diz assim: eu vou começar a ler a partir do versículo 5, tá? Números 22, de 5 a 12. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu.
Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: fiquem aqui esta noite, e lhes trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, rei dos moabitas, filhos de Zippor, enviou estes homens para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora e amaldiçoe este povo. Talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Vamos orar. Senhor, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer, clamar, Senhor, que o Senhor nos ensine nessa noite, Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz que nós devemos sondar o nosso coração, ver se há, Senhor Deus, em nós algum caminho mau, Senhor Deus. Tua palavra diz, Senhor Deus, que nós devemos, ao participar dessa ceia, que iremos participar em instantes, a olhar para dentro de nós, a meditarmos, Senhor Deus, para ver se existem caminhos dentro de nós que o Senhor não se agrada, para que possamos, Senhor Deus, nos arrepender e voltarmos para os teus caminhos e assim participar desse memorial maravilhoso, Senhor. Por isso nós te pedimos, fala, Senhor, aos nossos corações. Só o Senhor pode mudar as nossas vidas, Pai. E te pedimos que o Senhor venha nos transformar nessa noite. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Essa é a história de Balaque. Balaque, ele era o rei dos moabitas. O povo de Israel, ele sai, ele começa as suas peregrinações no deserto, até que ele chega na fronteira do povo de Moabe. Não sei se você se lembra de Moabe. Moabe é um dos filhos de Ló, com uma de suas duas filhas, né? As duas filhas de Ló, elas tiveram relações com seu pai e deram origem a dois povos, os amonitas e os moabitas. E o povo de Israel, ele chega até a fronteira de Moabe, e eles vêm, por onde eles passam, eles destroem os povos. Eles fizeram isso com os outros dois últimos povos que eles fizeram. Eles destruíram aqueles povos, e as nações começaram a ficar com medo, olhavam para Israel e falavam: o que está acontecendo? Esse povo, muita gente saiu do Egito, Deus está com eles, cada guerra que eles vão, eles vencem. E Balaque, ele ficou com medo. E o que ele fez? Ele foi e buscou um homem, um profeta de Deus, que se chamava Balaão, e ele manda os seus oficiais até Balaão dizer: olha, vem até aqui e rogue uma praga sobre esse povo. Né? Faz uma macumba, foi uma macumba que ele fez. Né? Nas palavras de hoje eu vou fazer uma macumba, porque esse povo aí, eu não gosto deles, eles estão ganhando tudo e eles vão me derrotar. Então deixa eu cortar o mal pela raiz. Foi lá e falou: Balaque, vem aqui, vamos fazer uma macumba. E era macumba mesmo, irmão, porque tinha até sacrifício. Né? Hoje a macumba tem o sacrifício, né? A galinha preta, o pessoal corta. Aqui teve o sacrifício também. Teve o altarzinho, teve o sacrifício. Era isso que ele queria. Ele falou o seguinte: olha, você vai e roga uma praga para esse povo. Porque eu sei, porque Balaão, ele era esse homem, ele era um profeta de Deus, e o que ele falava, o negócio acontecia. Se ele rogasse a praga, se ele amaldiçoasse, a pessoa ficava amaldiçoada. Se ele abençoasse, a pessoa ficava abençoada. Né? E a gente vê, né, que Deus fala para Balaão: olha, Balaão, não vai com eles. Não vai com eles, Balaão. Mas a gente percebe que Balaão, Deus falou para ele: olha, não vai com eles. Mas sabe o que Balaão fala para aqueles homens? Olha, passa aqui à noite, eu vou ver o que Deus vai falar com vocês. É como se Balaão estivesse falando: olha, Deus falou que não vai, mas deixa eu tentar convencer o homem. Né? Eu vou tentar orar mais essa noite. Sabe por quê? Porque aqueles homens foram e levaram dinheiro para Balaão. Aqueles homens foram e levaram: olha, Balaão, vem aqui rogar essa praga e a gente vai dar muito dinheiro para você. E Balaão, ele falou: olha, Deus falou para ele: não vai, mas ele falou: não, espera aqui, espera até a noite, talvez Deus mude de ideia, porque afinal, né, vai valer a pena para mim, minha situação financeira. Né? E a gente vê, meus irmãos, que até que Deus, ele permite que Balaão vá, né, e Balaão foi,
E realmente, talvez Balaão estivesse até decidido a realmente rogar a maldição. Tanto que, durante o caminho, e era um longo caminho, eram centenas de quilômetros, Balaão estava lá na Mesopotâmia, onde é o Iraque, até eles chegarem lá ao sul da Jordânia, que é onde eles estavam, eram centenas de quilômetros. Balaão ele foi, e naquele caminho, por diversas vezes, Deus ele era contra a Balaão estar indo. E aí acontece todo aquele episódio, né, que nós não lemos aqui, mas Deus foi tão contra que até o jumento que Balaão estava montado, ele empacou uma hora, e aí Balaão vai e bate no jumento, e o jumento vira para Balaão e conversa com Balaão. É a segunda vez que a gente vê um animal falando. A primeira foi a serpente lá no Gênesis. Aqui é o segundo grande milagre, né? Um animal falando. O jumento de Balaão vira para ele e fala: olha, por que você está me batendo? Né? E quando acontece isso, o próprio anjo do Senhor aparece ali para Balaão e ele se prostra. Veja que é uma coisa maravilhosa que acontecia, né? E Balaão acaba chegando até o povo de Israel. Só que na hora que era para ele amaldiçoar, em vez de ele amaldiçoar, acaba saindo bênção no povo. Não uma vez, não duas vezes, mas 3 vezes ele foi, e na hora de fazer a macumba, na hora de amaldiçoar, em vez dele amaldiçoar, ele abençoava o povo do Senhor. E é interessante, né, porque esse negócio de macumba, né, só um parênteses aqui, porque tem muito crente que até tem medo de macumba, né, nem passar perto, né? Eu quero falar, olha, não chuta, mas não precisa ficar com medo desse negócio, né? Porque esse texto, tem um texto aqui nessa história, que vai desde o Números 21 até Números 24, que mostra um versículo muito importante, que é Números 23, 23, que diz o seguinte: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Macumba não pega em crente, irmãos. Não vale, não pega. E eu já vi até testemunhos aí de bruxos falando, né, que fazia várias macumbas, mas quando foi fazer macumba para um homem, falou: olha, para aquele eu não posso. Por quê? Porque ele é crente. Não pega. Macumba não pega em filho de Deus. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se nós não crermos isso, irmãos, a gente vai achar que a batalha espiritual é algo que... E tem muitas pessoas que acham que batalha espiritual é Deus de um lado com a luva de boxe, o diabo com o outro com a luva de boxe, um daqui uma, o outro da outra. Não é isso. Não se compara o poder de Deus ao poder do diabo. O diabo ele é uma criatura de Deus. Ele está aqui e ele foi criado pelo próprio Senhor para cumprir os propósitos do Senhor. Mas ele está à solta e ele está tentando achar o seu caminho, né? E, meus irmãos, da mesma maneira, assim tem sido a história da igreja. A história da igreja, quando nós olhamos a história da igreja, ela é muito parecida com essa história de Israel. Porque aqui na história de Israel nós vemos que a estratégia aqui de Balaque, que era o rei dos Moabitas, vamos acabar com o povo de Deus, vamos matar todos. Vamos rogar uma praga, vamos fazer uma macumba e vamos para cima, vamos pegar a espada, vamos acabar com esse povo, vamos riscar o nome desse povo da história. Era uma estratégia de confrontação. E não deu certo. Não deu certo essa estratégia, porque quando eles iam amaldiçoar, era abençoado. Essa estratégia de Satanás, de confrontação, ela não funciona. E até hoje, realmente, o diabo ele continua se levantando contra a igreja. Ele continua confrontando a igreja. Mas não dá certo, sabe por quê? Porque o diabo vai, queima uma igreja lá na Nigéria, aparece 2 no sertão do Brasil. Ele queima uma igreja no Iraque, aparece 3 aqui no interior, aqui em Cuti, aqui atrás, na rua de trás aqui. Não dá certo, irmãos. Não dá certo. O inferno não consegue prevalecer contra o povo de Deus. Quando ele tenta confrontar, ele bate no muro, ele dá com a cara no muro e volta. O plano dele é frustrado, assim como nós vemos aqui o plano dele ser frustrado. Ele não consegue. Essa estratégia do diabo ser confrontador do povo de Deus, aparentemente até às vezes acha que funciona, mas vai ver, ela não prospera, porque essa bruxaria, ela não funciona contra o povo de Deus, ela não pega.
E nós vemos aqui, meus irmãos, que o diabo, ele é astuto. Não é à toa que a gente viu que ele é a serpente. Ele é esperto, porque ele sabe que confrontar a igreja não vai funcionar. Mas ele tem usado uma estratégia, que é uma estratégia que funciona muito bem. Sabe qual é essa estratégia? A doutrina de Balaão. É isso que nós vamos ver. Mas você pode pensar, pastor, mas o que tem a ver essa doutrina de Balaão? Porque nós lemos no texto aqui que Balaão vai, em vez de amaldiçoar, abençoa. O que tem a ver com isso? Essa história ela está meio escondida aqui. Mas nós entendemos, quando nós começamos a entender um pouco a vida de Balaão, quem foi esse homem? Porque à primeira vista, parece que esse homem é realmente um profeta do Senhor. Quando você olha aqui no versículo 22, olha lá no versículo 18, capítulo 22, versículo 18. Nós olhamos para Balaão e falamos, puxa, esse é um homem de Deus. Esse homem é um profeta do Senhor. Olha o que diz. 22, 18. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transgredir o mandato do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Olha, que homem, que varão firme, pode me trazer todo o ouro, eu não vou desobedecer o Senhor. Você olha e fala, que profeta é esse? Versículo 22, 31, ele enxerga o anjo, já viu o anjo. Eu não sei quantos se consideram espirituais, mas não sei, provavelmente ainda não viram anjos na frente. Esse homem era tão espiritual que ele via anjos. E no versículo 24, versículo 2, diz que veio sobre ele o Espírito do Senhor na terceira vez que ele foi profetizar. Na terceira vez, quando ele ia amaldiçoar, diz que ele ficou cheio do Espírito do Senhor e profetizou. Poderíamos olhar e falar, puxa vida, esse homem é um profeta realmente do Senhor. Ele é citado cerca de 60 vezes na Bíblia. Ele é citado mais do que Noé. Sabia disso? Ele é citado na Bíblia muito mais do que Noé, que é um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. 3 vezes lá no Novo Testamento. O homem parece ser uma bênção. Só que não é. Como o povo diz, só que não. Tinha tudo para ser uma bênção, só que não era. Sabe por quê? Porque a doutrina de Balaão, nós começamos a enxergar, abra sua Bíblia no capítulo 25, versículos 1 e 2. A história de Balaão, ela termina, olha lá no capítulo 24, versículo 25, porque parece que a história de Balaão, ela termina aqui no capítulo 24. Olha lá, depois do versículo 25. Depois Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra. Também Balaque se foi pelo seu caminho. Parece que a história de Balaão acabou por aqui. Balaão voltou para cá, estava lá a história, esses 3 capítulos, de 21, do 22, 23, 24, parece que eles estavam lá, o Balaque pagando para o Balaão rogar a praga, e acabou aqui no 25, olha lá. Balaão foi para um lugar, Balaque foi para o seu caminho também, cada um tomou o seu rumo. Parece que a história termina aqui. E quando a gente começa, entrando no capítulo 25, versículos 1 e 2, olha o que diz o capítulo 25, versículos 1 e 2. Quando Israel estava em Sitim, preste atenção, quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Lembra, os moabitas é o povo de Balaque. Balaque é o rei de Moabe. O povo começou a se prostituir, fornicar, a perversão sexual com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Olha o que aconteceu. Porque quando nós olhamos e nós começamos a entender, e às vezes a gente olha para essa história, parece que não tem nada a ver com Balaão. Mas sabe o que é, meus irmãos? A doutrina de Balaão, que nós vamos entender, é o seguinte, que o que aconteceu aqui, foi culpa de Balaão. O que aconteceu aqui no capítulo 25, versículos 1 e 2, foi culpa de Balaão. E como que eu sei disso? Porque um dos textos que fala de Balaão lá no Novo Testamento, que é Apocalipse capítulo 2, fala qual que é a doutrina de Balaão, qual que é a estratégia de Balaão contra o povo de Deus. Como que
o único jeito de destruir o povo de Deus, que é a doutrina de Balaão. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 14, na carta à igreja de Pérgamo. Diz assim: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam o quê? A doutrina de quem? A doutrina de Balaão. Olha que interessante, aqui é o Senhor Jesus falando. Tem alguns entre vocês que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem o quê? A prostituição. Lembra aquilo, capítulo 25, versículos 1 e 2 que nós lemos? Aquelas coisas, aquela infiltração que aconteceu das moabitas no meio do povo de Israel, foi o que o povo começou a se prostituir. Os moabitas, ao invés de confrontarem, eles se infiltraram. Essa é a doutrina de Balaão. Se eu não posso confrontar, eu vou o quê? Eu vou me infiltrar. E sabe qual é a doutrina de Balaão? Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo ele sabe que não consegue vencer o crente em Jesus. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando nós estamos em oração, quando nós estamos firmes nas promessas que o Senhor tem para nós, quando nós estamos vivendo plenamente a nossa vida cristã, o diabo ele não tem esse negócio, não pode fazer macumba, não tem nada, não pega. Não tem nada na nossa vida. Mas ele sabe que se ele se infiltrar na nossa vida e começar a colocar pecados dentro da nossa vida, aí nós perdemos o nosso poder espiritual. Aí sim seremos derrotados. Que foi o que aconteceu aqui. Essa é a doutrina de Balaão. Essa é a estratégia de Satanás. E muito mais é a estratégia de Satanás para a igreja dos últimos dias. Porque todos os textos que nós vamos ler aqui, meus irmãos, é para a igreja dos últimos dias. Existem 3 textos no Novo Testamento, todos eles se referem à igreja dos últimos dias. Sabe por quê? Porque o diabo, da mesma maneira, ele tem tentado no decorrer da história da igreja apagar o nome dos cristãos. Começou com os cristãos sendo mortos, sendo lançados aos leões, com os cristãos sendo mortos, virando tochas para as ruas de Roma. E tem sido assim até hoje, mas o diabo ele tem percebido que essa estratégia não está funcionando, mas tem uma estratégia que nos últimos dias tem funcionado, que é se infiltrar no meio dos crentes. É se infiltrar no meio da nossa vida para que nós venhamos a perder o nosso poder espiritual. Essa é a doutrina de Balaão. Veja, meus irmãos, que isso é algo que acontece dentro da igreja. E se o diabo não consegue combater, ele irá se infiltrar e retirar aquilo que nos dá o poder para vencer, que é a nossa santidade e a nossa comunhão com o Senhor. Essa é a doutrina de Balaão. E, meus irmãos, quanto mais nós estamos perto da volta do Senhor Jesus, e eu creio que nós estamos sim perto da volta do nosso Senhor, quanto mais próximos nós estamos, mais a doutrina de Balaão ela irá se infiltrar nas nossas igrejas, mais a doutrina de Balaão estará se infiltrando nas nossas famílias, mais a doutrina de Balaão estará se infiltrando nas nossas vidas. E nós precisamos estar atentos. Veja o que diz o outro texto do Novo Testamento, 2 Pedro capítulo 2, de 14 a 17. Falando sobre esses homens, falando sobre pessoas que caíram nessa doutrina de Balaão. 2 Pedro capítulo 2, 14 a 17. Eles têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Veja, meus irmãos, que o coração de Balaão, ele obedeceu o Senhor, sim. Deus falou para ele: não amaldiçoe esse povo. Ele não amaldiçoou, ele abençoou. Mas sabe o que estava no coração dele? Eu imagino o Balaão falando assim: puxa vida, olha quanto ouro e quanta prata que Balaque veio me dar aqui. É só eu falar uma palavrinha e eu vou ganhar todo esse ouro e essa prata.
E eu imagino que quando ele fala, ele vai lá dar a primeira, amaldiçoa Balaão, e ele vai lá e ele abençoa. Aí Balaque fala, não, vem aqui agora, fala desse lado aqui, que acho que aquele lado lá deve estar com um astral meio pesado. Vem aqui, né, Balaão? Vamos. Aí levou ele para um outro monte, olha, vem aqui, amaldiçoa. Ele abençoou. Não, vamos ali, ó, porque tem um monte ali, você vai conseguir ver o povo de outro lado. E amaldiçoa. E aí eu imagino que Balaque fala assim, tá bom, Balaão, valeu, estou indo embora. E aí eu imagino que Balaão fala assim para Balaque, Balaque, peraí. Tem um jeito, eu sei um jeito. Eu sei um jeito de você vencer esse povo. Em vez de você guerrear contra ele, manda as mulheres moabitas a começar a se infiltrar, e elas começarem a se insinuar para os homens de Israel, para que eles comecem a se prostituir, para que eles comecem a fornicar. E aí eles vão começar a fornicar, e eles vão começar a adorar os deuses dela. Isso quem falou para Balaque foi Balaão. Essa foi a doutrina de Balaão, ou seja, por que Balaão fez isso? Porque no fundo ele queria o quê? Ele queria o dinheiro de Balaque. Para ele, na cabeça de Balaão, era o seguinte, eu vou obedecer o que Deus fala, mas eu quero o teu dinheiro também. Eu vou obedecer o que Deus fala, mas eu quero me dar bem aqui nessa vida. Eu vou sim tentar fazer o que Deus está falando para mim. Eu vou para a igreja, eu vou tentar fazer o que a Bíblia fala. Mas eu quero também as coisas desse mundo. Eu não vou viver sem. Eu vou dar o meu jeitinho. Deus vai me falar, eu vou achar meu jeito. Eu vou dar meu jeito. Esse era Balaão. Esse era esse homem. Por isso que fala aqui que ele tinha o coração exercitado na avareza, uma gente maldita. Pessoas com almas inconstantes. E olha aqui que diz o último versículo, 2 Pedro 2,17, esses são fontes sem água. Fontes sem água. Lembra que a água é símbolo do Espírito Santo. Lembra que Jesus falou, aquele que crê em mim, do rios de água viva fluirão de vocês. Isso ele diz por causa do Espírito Santo. Ou seja, homens que acham que são salvos, mas eles não têm o Espírito Santo de Deus. Fazem a obra de Deus. Profetizam em nome de Deus. São esses que em Mateus capítulo 7, Jesus vai falar, eu não vos conheço, mas Senhor, fiz a tua obra. Senhor, profetizei. Senhor, eu falei e profetizei e funcionou. E o nosso Senhor vai falar, façam-se de mim, vocês o quê? Vocês que praticam a iniquidade, vocês que caem na doutrina de Balaão, vocês que têm impureza no seu meio, vocês que não têm o seu coração em mim. Ah, meus irmãos, nos últimos dias haverá falsos mestres, falsos profetas, homens que parecem ser uma bênção, homens que parecem ser usados por Deus, homens que quando falam, o nosso coração, sabe, se enche, homens que quando falam a gente se arrepia todo, homens que até são usados pelo Espírito de Deus, mas são falsos profetas. A cabeça deles, na verdade, eles acham que, a gente acha que são homens de Deus, pessoas que são boas, mas homens que vão fazer tudo pelo seu pagamento. Vão fazer tudo para que a igreja esteja bem cheia, para ter uma coleta bem gorda, para ter dízimo e oferta bem gordo, para que eu possa usufruir disso daí. Homens que vão fazer de tudo, até o ponto de se distanciar de Deus segundo os seus próprios interesses, seguindo os seus próprios desejos, querendo cumprir os seus próprios interesses. Pessoas que vão falar que eu posso ser e fazer qualquer coisa que eu quiser ser e fazer, apenas para ter o seu dinheiro. Assim como o Balaão, em vez de repreender a Balaque e falar, você não pode fazer isso porque aquilo é o povo de Deus, Balaão chegou para Balaque e falou, olha, você pode fazer o que você quiser, desde que você me dê o seu dinheiro. O que você está querendo? Você está querendo fazer isso? Você está querendo destruir o povo de Deus? Legal, me dá o seu dinheiro, eu vou fazer isso. Meus irmãos, quantos homens têm feito isso? Olha o que a Bíblia diz de tais pessoas. O terceiro texto que fala de Balaão é Judas, versículo 11. Judas, que só tem um capítulo, né? No versículo 11, o que diz? Ai deles, meus irmãos, presta atenção. Olha para mim aqui. Se Deus fala ai deles, é melhor a gente ouvir. Quando Deus fala ai dessas pessoas, nós deveríamos parar o que nós estamos fazendo e ver o que Deus está falando. E tem alguns lugares que Deus fala isso. No livro de Mateus, Deus ele fala disso. Acho que é o capítulo 23, fala ai dessas pessoas. Lá em Apocalipse também tem os 3 ais que os anjos falam, ai dessas pessoas. Nós precisamos
olhar aqui em Judas, versículo 1. Ai deles, por quê? Porque seguiram o mesmo caminho de Caim. Seguiram o mesmo caminho de Caim. Começaram lá no caminho de Caim. E movidos por ganância, caíram no quê? No erro de Balaão. Né? Veja, olha lá, essas pessoas, elas começaram no caminho de Caim, caíram no erro de Balaão. E foram destruídos na revolta de Corá. Veja, meus irmãos, que foi isso que Balaão fez. Foi isso que Balaão, ele fez. Para ele tinha... Toda a doutrina de Balaão, presta atenção, deixa esse versículo 11, por favor. Deixa Judas 1:11. Toda a doutrina de Balaão começa no caminho de Caim. É isso que nós precisamos entender. Como que funciona essa mecânica da doutrina de Balaão? Toda a doutrina de Balaão, ela tem um começo na doutrina de Caim. Lembra a história de Caim? Gênesis capítulo 4. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4. Olha o que diz Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus, quando ele chega para Caim, vocês lembram da história, né? Abel foi e resolveu dar uma oferta para o Senhor, e Caim pegou também uma oferta e falou, Abel deu uma oferta, eu também vou fazer a minha oferta e dar. A palavra de Deus diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Ou seja, Caim não deu do seu melhor, não deu o melhor que ele podia para Deus. Olha o que diz Gênesis capítulo 4, versículo 7. Coloca, por favor, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Olha o que Deus fala. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fazer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Veja que toda a doutrina, todo o erro de Balaão, ele começou antes numa bifurcação, que é o caminho de Caim. É o caminho onde nós olhamos e nós temos dois caminhos, fazer o que é certo ou seguir os meus próprios desejos, que é isso que Deus fala, olha, ou você faz o que é certo, você dê o seu melhor para mim, não dê qualquer coisa para mim, porque veja, Caim ele ofertou para o Senhor, ele fez uma oferta de manjares para o Senhor, ele foi e ele ofertou, né? E Deus está falando, eu não quero isso de você. Meus irmãos, como isso é duro, como essa é uma mensagem poderosa para os nossos dias. Quando Deus ele fala, olha, eu não quero isso que você está dando para mim. Você não está dando com todo o teu coração, não é o melhor que você está dando para mim. Esse é a bifurcação, o caminho de Caim, que ele começa ali. Ou você dá o seu melhor para mim, ou você segue o seu caminho, que vai cair no erro de Balaão. E você vai seguir os seus próprios desejos. Que foi o que aconteceu com Balaão. Ele começou... Ele disse para Balaque, olha Balaque, você não pode vencer Balaque, você é um povo muito abençoado, mas Balaque tem um jeitinho. Vem aqui Balaque, vamos fazer um esquema, eu te falo aqui, se eu te falar, em vez de amaldiçoar, se eu te falar, você me dá uma parte desse ouro aí. Tem um jeitinho, você vai sem filtro, né? Invade, né? A gente não pode vencer ele, mas vamos atender os seus desejos mais ardentes. Eu sei que tem homens de guerra lá, que estão doidos para ver umas moabitas por aí. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar umas moabitas, né? Lá no meio. Né? Vamos invadir Israel com mulheres bonitas, essas moabitas. Né? E aí estava lá, o povo de Israel lá tranquilo, cheio do Espírito Santo, vendo o seu Instagram, né? De boa, página da Igreja Batista da Glória, curtindo a Igreja Batista da Glória, curtindo os sermões. Aí de repente ele dá uma virada e aparece uma moabita seminua ali. Na sua mídia social. E aí ele... O caminho de Caim. Começa quando Deus fala, você quer fazer o que é melhor ou você quer atender os seus próprios desejos? Estava lá tranquilo. Quando de repente eu começo a olhar uma moabita bonita, ela é uma moabita, eu estava na minha tenda, e uma moabita bonita começou a armar uma tenda aqui do lado, e ela saiu toda bonita, seminua. Até o ponto que eu vi ela uma vez, e aí a outra vez que eu fui abrir minha mídia social, eu queria ver mais, e eu queria ver mais, até o ponto que aquilo começou a virar um vício, começou a tomar a minha vida, até o ponto que as moabitas tinham invadido Israel com tendas e estavam fornicando com os filhos de Israel. Aquilo tinha se tornado uma praga dentro de Israel.
Aquilo tinha tornado-se uma praga tão grande, que começou a vir uma praga de verdade sobre o povo de Israel, onde 24 mil homens morreram. Começa no caminho de Caim. Ou eu faço o que é certo, ou eu dou o meu melhor para Deus. Ou eu decido viver a minha vida cristã de uma maneira verdadeira, dizendo não para o pecado. Ou eu começo a entrar pelo caminho de Caim. E aí eu começo a atender os meus desejos. Eu começo a satisfazer os meus desejos. E eu vou até o fim. Eu faço aquilo que for para atender o meu próprio desejo. Como foi Balaão. Olha, não se engane. Eu posso ser membro da igreja. Eu posso ocupar cargo de liderança. Eu posso ser profeta do Senhor. Eu posso até falar movido pelo Espírito Santo de Deus. Isso não quer dizer que eu estou no caminho certo de Deus. Quantas pessoas têm feito assim, e pessoas que vão ouvir como Mateus capítulo 7, Jesus fala: afastem-se de mim, eu não conheço vocês que entraram pelo caminho de Caim, vocês que entraram seguiram o erro de Balaão, cumprindo seus próprios desejos, os desejos pecaminosos. Veja que aquilo que era só algo que apareceu, começou a virar a idolatria do povo. Porque o pecado sexual é sim uma idolatria. E aquilo começou não apenas a idolatria sexual, mas a idolatria. As mulheres começou a convidar o povo aos sacrifícios oferecidos aos deuses dos moabitas, e o povo começou a seguir esses deuses. Esse é o caminho de Balaão. O povo começa com algo que parece ser tão inocente. Parece ser inocente, mas quando vê o pecado, ele começa a se infiltrar na nossa vida. E quando eu vejo, eu começo a não orar mais. Eu começo a não mais ler a palavra de Deus. Eu começo a não ter mais comunhão com a igreja. Eu começo a me distanciar das coisas de Deus. E quando eu vejo, o pecado já tomou conta da minha vida. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E se infiltrou tanto, a ponto de eu começar a misturar aquilo que é o meu culto ao Senhor com as coisas, com os meus próprios desejos. Afinal, eu sou crente. Eu tenho sim a minha queda aqui, eu tenho a minha falha, eu tenho o meu pecadinho de estimação sim, que domina a minha vida, mas eu sou crente, afinal todo domingo eu vou na igreja. Olha o que diz capítulo 25, versículo 6. Diz que o povo de Israel estava lá. Olha lá capítulo 25, versículo 6. Versículo 6. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Olha lá, estava gente morrendo por causa da praga, por causa do pecado. O povo buscando ao Senhor e o belo lá levando a midianita lá para a tenda. Nem Moisés podia falar, afinal de contas ele tinha casado com uma midianita. Como que ele ia ter moral? Veja, meus irmãos, a praga que é o pecado. Ele começa a se misturar. E ele, onde nós achamos que está tudo bem, está tudo certo. Olha, tudo bem eu vim para a igreja, tudo bem eu tenho uma vida espiritual, e eu tenho um pecado de vez em quando, eu tenho aqui o meu pecado, eu estar preso aqui, o diabo ter invadido o meu Instagram, o diabo ter invadido os programas meus que eu assisto na TV, o diabo está invadindo a minha vida, o diabo está invadindo as minhas amizades. Só que eu quero dizer para você, essa é a doutrina de Balaão. É a doutrina que diz que ao mesmo tempo eu posso ser crente e flertar com a promiscuidade sexual. É a doutrina que diz que ao mesmo tempo eu posso ser crente e eu posso flertar com a idolatria. É a doutrina que diz ao mesmo tempo eu posso ser crente e alimentar os meus olhos com a idolatria desse mundo, com as coisas que o mundo ama. Essa é a doutrina de Balaão, dizer que ao mesmo tempo eu posso estar de mão dadas com Deus e estar de mão dadas com Balaque. Olha, Deus, eu estou com o Senhor, mas Balaque, o seu dinheiro também eu quero. Olha, Senhor, eu estou com o Senhor, mas eu vou fazer esse esquema aqui no trabalho para que eu consiga me dar bem. Senhor, eu estou com o Senhor, mas eu vou mentir aqui no meu currículo para que eu consiga ter um emprego melhor. Eu estou com o Senhor, mas eu colo na prova. Essa é a doutrina de Balaão, que diz que eu posso ter as duas coisas ao mesmo tempo. É a doutrina que diz, olha, eu posso viver com um pecado infiltrado na minha vida, que tudo bem, eu vou chegar na terra prometida. Não vai. Sabe qual é o caminho dessas pessoas? Comece em Caim. Coloca, por favor, Judas capítulo 1, versículo 11. Comece em Caim.
cai no erro de Balaão e termina onde? Na destruição da revolta de Corá. Lembra o que aconteceu na revolta de Corá? A terra se abriu e aquelas pessoas caíram direto para o mundo dos mortos. Esse é o fim dessas pessoas. Ah, meus irmãos, que mensagem é essa? O que nós temos escolhido? O caminho de Caim? Ou os caminhos de justiça do Senhor? Veja as consequências e a recompensa de Balaão. Eu quero que você preste bastante atenção. Olha aonde que vai dar isso daí. Onde que vai dar esse caminho? De eu achar que eu posso ao mesmo tempo ser crente e estar flertando com o pecado na minha vida. E estar vivendo uma vida de pecado que não tem problema. Afinal, ninguém está vendo. Afinal, estou aqui trancado no meu quarto. Afinal, meu celular tem senha, ninguém vê. Afinal, meu computador tem a senha, ninguém vê. Afinal, olha onde que vai dar isso. Sabe o que aconteceu com Balaão? Olha lá em Números 31, versículo 7 e 8. Olha o que aconteceu com Balaão. Qual que foi o final de Balaão? Olha o que aconteceu ele. Números capítulo 31, versículo 7 e 8. Eles atacaram os midianitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Mataram todos os homens, mataram, além dos que haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Hur, Reba, 5 reis dos midianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Também mataram como? A espada Balaão, filho de Beor. Agora, lembra do texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 2, versículo 14? Coloca de novo, por favor, Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Eu parei no 14, né? Coloca na Bíblia, por favor, que a gente vai ler o 15 e o 16 também. Coloca na Bíblia. Olha o que diz. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí no meio de vocês os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Aqui é o Senhor Jesus dizendo para a igreja dos últimos dias: eis que eu tenho contra vocês. Veja, meus irmãos, Jesus falando para a igreja dos últimos tempos: olha, tem pessoas aqui no meio que estão vivendo a doutrina de Balaão. Estão pecando como se não fosse ter problema nenhum. Versículo 15. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Versículo 16. Portanto, arrependam-se, senão arrependam-se, senão nem parece Jesus falando. É Jesus que está falando aqui? Sim ou não? Quem que mandou a carta às igrejas? Não foi Jesus? Não foi nosso Senhor Jesus que mandou as cartas? Veja, meus irmãos, que palavras impactantes do nosso Senhor. E aqui ele não está falando com os ímpios, não. Ele está falando com a sua igreja. É uma carta para uma igreja. Arrependam-se, se não, né? Não sei, tem alguém que programa em computador aqui? Já programou alguma linguagem de computador, alguma coisa? 2 aqui, o pessoal da TI aqui. Eu programei muito já. Que tem na lógica é o seguinte: se não, ou uma coisa ou outra. Se você quer um jeito, você faz se não, desse jeito. É uma lógica. Arrependa-se. Se não tem outra opção. Ou escolha o caminho do arrependimento, ou escolha o caminho de Caim, que vai dar em Balaão, que vai dar em Corá. Só tem esses 2 caminhos. Jesus falando para a sua igreja: arrependam-se, senão irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com o quê? Com a espada da minha boca. Como é que Balaão morreu? Com a espada. Veja, meus irmãos, Jesus falando. Não, Jesus não. Não pode ser Jesus que falou isso, pastor. Porque o meu Jesus, pastor, meu Jesus é amoroso. Meu Jesus não foi contra ninguém. Não falou contra pecado nenhum. Meus irmãos, eu ouvi isso da boca de homens que se dizem pastores e profetas. Não,
Naquela época de Jesus, tinha muitas pessoas que viviam em promiscuidade. O que Jesus falou para elas? Nada. Jesus é esse Jesus amoroso, paz e amor, né? Foi crucificado assim, paz e amor, né? Não falou de pecado nenhum. Jesus só quer abençoar. É o Jesus que é a Bíblia com o Salmo 91 aberta na minha casa, né? Já está amarelo, eu nem leio, mas eu sei que Ele só quer me abençoar. Esse é o meu Jesus, pastor. Não! Jesus, Ele diz, olha, ou você se arrepende, ou senão eu vou vir com a espada da minha boca. E a espada da boca de Jesus, ela é para destruir. É a espada de dois gumes que diz, que é a própria palavra de Deus. Porque Jesus, Ele é a palavra de Deus encarnada. E meus irmãos, nós, como igreja do Senhor, nós temos que aprender. Porque talvez você esteja pensando, pastor, hoje vai todo mundo para o inferno de cabeça. Porque, irmãos, quando eu comecei a refletir sobre essa mensagem, eu acho que eu falei, eu estou indo de cabeça para o inferno, não é possível. Mas, meus irmãos, veja que aqui Jesus Cristo está dando a artimanha de como nós podemos vencer as artimanhas de Satanás, que é com a palavra do Senhor. Porque a doutrina de Balaão se vence com a palavra de Deus. Jesus, ele vence Balaão e vence o inimigo com a palavra, com o sopro que sai da sua boca. E é assim que nós, como crentes, devemos entender que eu venço a tentação, eu venço aquele momento de Caim com a palavra de Deus. Lembra quando o diabo chegou para Jesus? Jesus, eu vou dar tudo para você, se você, todos esses reinos, todo esse ouro, toda essa prata de Balaque eu vou dar para você, se você prostrado me adorar. Sabe o que Jesus falou? Está escrito. A palavra, não vem com esse negócio de caminho de Balaão, não vem não, porque eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Eu sei o que a palavra de Deus diz, e eu vou fazer o que é certo, porque é certo aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é andar em justiça, isso é andar nos caminhos do Senhor, é fazer aquilo que é certo. Quando vem a tentação na minha vida, eu vou fazer o que é certo, eu vou fazer o que Deus aprova. É isso que eu quero fazer, não Satanás. Ela sabe por quê? Porque o que Deus aprova é que ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. Está escrito aqui. Meus irmãos, se vence as artimanhas de Satanás, se vence a tentação de Satanás com a palavra de Deus, se consegue não entrar no caminho de Balaão, através da palavra de Deus, quando eu sou cheio da palavra de Deus, quando eu me encho da palavra do Senhor. Meus irmãos, quando não estamos cheios da palavra de Deus, nós acabamos cumprindo com o desejo do nosso coração. Essa é a grande verdade, essa tem sido a minha experiência. E é isso que diz em Gálatas também, no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo fala, olha, você quer vencer os desejos do seu coração? Se encha do Espírito. Enchei-vos do Espírito e jamais satisfareis ao desejo da carne, à concupiscência da carne. Isso é uma consequência. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, quando nos enchemos do Espírito Santo de Deus, então nós começamos a escolher o caminho certo do Senhor. Mas quando nós estamos longe do Senhor, quando nós começamos a não estar firmes no Senhor, quando nós começamos a não usar a palavra de Deus, que é a única coisa que pode vencer a doutrina de Balaão, que é a única coisa que pode vencer o diabo querer se infiltrar na minha vida, aí sabe o que acontece? Eu começo a entrar pelo caminho de Caim, vou cair em Balaão, e quando eu vejo a minha vida está tomada, quando eu vejo a minha vida está tomada das tendas das moabitas. É isso que acontece, esse é o caminho do pecado. O caminho de Balaão começa em Caim. Caim não deu o seu melhor para Deus. Eu quero perguntar para você, você tem dado o seu melhor para Deus? Quando nós não temos dado o nosso melhor para Deus, irmãos, nós começamos a entrar pelo caminho de Caim. Que perigo é isso? E meus irmãos, eu quero dizer para vocês que essa história, sabe como que ela vai terminar? Nós lemos aqui, no capítulo 25, no versículo 6. Abra aqui no capítulo 25, versículo 6. O negócio já estava tomado em Israel. O negócio já estava tomado. Quando se via, era só tendas de moabitas, e só os filhos de Israel
se prostituindo, fornicando com as moabitas. Aquilo já estava tomado, parece que não tinha jeito. Mas sabe o que vai acontecer? Vai ter um homem que se chama Finéias. Olha lá no versículo 7, capítulo 25, versículo 27. Olha o que... Capítulo 25, versículo 7. Olha o que diz. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Meus irmãos, eu quero falar para os irmãos uma coisa muito séria. Contra o pecado, nós precisamos tomar mudanças drásticas na nossa vida. Não dá para querer alisar o pecado. O pastor Paulo pregou hoje de manhã falando sobre serpente, né? Ele até deu um aviso, olha, não brinque com cobras. Eu me lembro também, eu estava num sítio uma vez, do tio da Carmen, minha esposa, e apareceu uma cobra ali. Ah, irmãos, você acha que a gente foi alisar a cobrinha? A gente pegou uma espingarda e começou a tentar dar tiro na cobra para matar a bicha. Porque o pecado se trata na lança. Contra o pecado, quantos de nós estamos querendo, vamos pegar ela pela cauda, a cobra pela cauda, vamos... Para com isso, não brinquemos com o pecado mata. Olha o versículo, continua dizendo que os que morreram da praga foram 24 mil. Corremos perigos de morte, porque o salário do pecado é a morte. Quando começamos a brincar, quando vemos que às vezes o pecado ele tomou uma proporção tão grande na nossa vida, que é preciso de uma mudança drástica na nossa vida. Que é preciso tomar uma mudança drástica. Lembra o nosso Senhor Jesus, lá em João capítulo 2, diz que ele foi ao templo orar, e o templo estava tomado de cambistas. Um lugar que devia ser uma adoração estava tomado de cambistas, homens que estavam cheios do coração da doutrina de Balaão, queriam o ganho das pessoas. Eu estou aqui, eu quero estar mais perto, porque aqui a pessoa que chegar, quanto mais perto eu estiver, mais eu vou vender, mais eu vou lucrar com isso. Pessoas que acham que dizem que são crentes, mas têm os seus corações cheios de pecado. Sabe o que Jesus fez? Querido, por favor, vocês... por favor, vamos se retirar daqui, vamos fazer uma fila. Foi isso que Jesus fez? Abra sua Bíblia em João capítulo 2. Sabe o que o Senhor Jesus fez? Olha lá, esse Jesus, paz e amor. João capítulo 2, a partir do versículo 13, olha o que diz. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Veja que Jesus ele entrou no templo, ele viu aquele templo tomado de pecado, tomado de pessoas movidas pela ganância, e ele começou a virar a mesa. Meus irmãos, é isso que quando nós olhamos para o pecado na nossa vida, o Senhor Jesus, quando ele olha para as nossas vidas, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Jesus, o Senhor não se manifesta mais num lugar, mas ele se manifesta dentro de nós. Nós que somos o seu povo, nós que fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, Jesus, ele vive dentro de nós, mas quantas vezes o Senhor Jesus entra dentro de nós e encontra em nosso coração, o nosso coração tomado pela ganância? E às vezes a gente, não, pastor, tudo bem, eu vou me arrepender. Não! Vire a mesa, pegue a lança, fure, tire isso da sua vida. Porque isso traz a morte, esse é o caminho de Corá, isso vai trazer destruição. Não pense que essas pessoas vão chegar até o céu. Quantas pessoas estão na igrejas onde a doutrina de Balaão já se infiltrou, pessoas que acham que vão chegar no céu e o Senhor vai receber de braços abertos, ele vai falar: eu não conheço vocês praticam iniquidade, seu coração está cheio de pecado.
Não sei porque eu estou pregando essa mensagem. Eu não sou assim, irmãos. Olha, se você é visitante, eu queria pedir perdão. Assiste minhas últimas mensagens, acho que eu estou mais paz e amor, né? Pastor Rodrigo. Pastor, por que você está pregando essa mensagem, pastor? Para quem que é isso? Olha, sinceramente eu não sei. Mas eu quero dizer para você, se Jesus Cristo mandasse uma carta para você, você não ia ler ela? Se Jesus mandasse uma carta para nós como igreja, nós não a leríamos? E Jesus escreveu essa carta para a igreja. Jesus escreveu essa carta para a igreja e falou, tome cuidado, nos últimos dias vão ter pessoas que vão estar seguindo a doutrina de Balaão. Vão ter pessoas que vão querer estar de mão dadas com Deus e ao mesmo tempo estar de mão dadas com o mundo. Meus irmãos, o que aconteceu com o nosso cristianismo? O que aconteceu com os nossos pastores? Será que os pastores estão sendo pastores conduzindo ovelhas à terra prometida? Ou será que os pastores estão entretendo bodes no deserto, onde serão consumidos na revolta de Corá? Porque quando tudo o que eu quero é um Deus que cumpra os meus desejos, quando tudo o que eu quero é viver um cristianismo que eu esteja de mão dada com esse mundo e eu siga os prazeres desse mundo, eu estou seguindo a doutrina de Balaão. Mas esse não é o tipo de igreja que eu quero, irmãos. Eu não quero seguir esse caminho de morte, eu quero seguir os caminhos de vida, porque eu sei que o Senhor ele tem caminhos de vida para nós. Eu sei que tem uma terra prometida esperando por mim e para você. Por isso a palavra do Senhor é, nessa noite, arrependa-se. A palavra do Senhor para a minha vida nessa noite é, Rodrigo, arrependa-se. A palavra do Senhor Jesus para a sua vida nessa noite é, arrependa-se. Eu não sei como está a sua vida. Se você tem se arrependido, glórias a Deus. Eu queria concluir lendo o texto de Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, do versículos 4 até o versículo 8, diz assim: Pois eu o tirei da terra do Egito, e o resgatei da casa de servidão, e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. É como se Deus estivesse falando, olha, eu tirei você da vida de pecado. Eu salvei, eu morri por você, você se arrependeu, você foi batizado. Versículo 5. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Veja, meus irmãos, o que Deus fala, a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Deus não está falando isso porque Ele quer condenar você. Ele não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele morreu por nós, não para que nós fôssemos condenados. A mensagem de hoje não é uma mensagem de condenação para a sua vida, é uma mensagem de salvação para a sua vida. Essa é a mensagem do Senhor Jesus para nós nessa vida. Não é uma mensagem de que eu vim aqui para destruir vocês, não. É eu vim aqui para salvar vocês, para tirar vocês desse caminho. Por isso arrependam-se e creiam. Pastor, o que eu devo fazer então, pastor? Olha o que diz versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei diante do Rei excelso, do Deus excelso. Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano. Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Veja, às vezes nós falamos, pastor, o que eu preciso fazer? Será que eu preciso dar um dízimo em dobro esse mês para me livrar do inferno? O que eu tenho que fazer, pastor? Olha, não é nada disso. Deus ele não quer o seu dinheiro, Deus ele não quer nada seu. Ele já tem tudo, Ele é dono de todas as coisas. Mas Ele quer você, Ele quer o seu melhor. Ele quer a transformação das nossas vidas. Olha o que diz o versículo 8. Ele já mostrou a você o que é bom. Ele já te mostrou o caminho verdadeiro. Ele já nos mostrou o caminho. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, que faça o que é certo, que faça o que é agradável aos olhos dele, que ame a misericórdia e ame humildemente com seu Deus.
que não queira aquilo que o mundo oferece, mas que faça aquilo que é certo, que andemos humildemente diante do nosso Deus, fazendo a vontade do nosso Deus dia após dia.